O Brasil tem quase 3 milhões de caminhões registrados. Sendo bem modestos, podemos falar se apenas 35% desses caminhões tivessem que fazer manutenção nos catalisadores, nós já estaríamos falando de 1 milhão de caminhões. Hoje, quem vai fazer essa manutenção será a concessionária, com preços astronômicos, ou empresas especializadas como a nossa. Por isso eu preparei o desafio Catalisando, para te tornar capaz de oferecer esse serviço e começar a faturar nesse ramo inexplorado. Então, se tudo isso faz sentido para você, fique comigo nessa semana. Daí, piazada, bem-vindos aí à primeira aula do Desafio Catalisando. Nessa semana eu quero contar para vocês um pouco da minha história, contar para vocês o que a gente já passou com situações relacionadas a catalisadores, problemas, diagnósticos, o porquê de a gente usar certas ferramentas, o porquê de a gente trabalhar dessa maneira, porque eu quero mostrar para vocês o jeito mais certo, quero encurtar caminho para vocês não terem que estar inventando a roda. Quero contar para vocês um pouco da minha jornada, dos fracassos que eu tive nesse ramo e para vocês também não passarem por isso aí, beleza? Então é isso aí. Editor, roda a vinheta aí, vamos para a aula. Maravilha, então, pesada, vamos dar início aí ao nosso desafio, primeira aula do desafio. Vou falar para vocês sobre os princípios aí de onde surgiu esse negócio de catalisador e tal. E você aí que já é mais avançado no assunto, no conteúdo, peço que você tenha um pouquinho de paciência, que logo nós chega provavelmente onde você quer ouvir. Mas como tem pessoas que estão iniciando agora nesse projeto, a gente precisa começar da base, da introdução, de onde surgiu e tal, e o que isso faz e o que a gente vai agregar fazendo esse serviço realizado em catalisadores. Então, vamos lá. Esse negócio de catalisador de caminhão surgiu lá na Europa, né? Para diminuir a poluição do meio ambiente, no caso. Ele filtra a fumaça e não deixa os gases ir para a atmosfera para causar efeito estufa e tal. Enfim, como isso é um filtro, ele retém toda a sujeira, né? Ele retém todo aquele combustível que não queimou, o picomã e tal, e consequentemente isso vai causando obstrução, fazendo o caminhão ter perca de potência e gerando falha, gerando baixo rendimento e tal. É aí que a gente vai entrar em cena. Esses caminhões chegaram no Brasil com essa tecnologia em 2012. O chassi 2012 começou a chegar caminhões com catalisadores. Nas caminhonetes diesel já tinha em algumas, e carro a gasolina isso já tem desde a década de 90, catalisadores, né, em carros. Nos caminhões isso veio no Brasil 2012. Caminhões com chassi 11, 12 ainda não tem, mas você vai ver 12, todos já vêm com essa tecnologia de Arla e de filtragem de fumaça. O que não é com Arla vai ser alguns que tem o sistema biturbo e sistema EGR, que ele faz a requeima da fumaça, também diminuindo os gases nocivos para o meio ambiente, mas ele passa por um catalisador, igual o Constellation 280, então ele não tem sistema de Arla, mas ele tem sistema de catalisador. Então, assim, contar para vocês a minha jornada quais foram os erros que eu cometi se tratando de catalisadores. Então, isso aí, lá em 2012 chegou essa tecnologia. Eu vim morar em Cascavel em 2011. Nessa época, em 2010, aliás, em 2011 eu já ouvia os motoristas de caminhões falar que tá saindo aí, eu fui lá na Volvo, tal, já vi o Volvo novo, ano que vem vai vir tudo com sistema de Arla. E já começava aquele assunto, assim, lá em 2011, o pessoal falar, vai vir uns caminhões aí com tal de Arla, com catalisador, vai mudar tudo o escapamento e não sei o que, cheio de sensor, ninguém mais vai poder pôr escapamento direto em caminhão, porque não sei o que. E daí, então já vinha aquele medo, aquele negócio, sabe, que estava para chegar essa tecnologia no ano de 2012. Quando veio 2012 e tal, já vimos, começamos a ficar curioso e tal, até ali, maravilha. Veio esses caminhões com essa tecnologia, aí tinha essa despesa a mais do Arla. O que os donos de caminhões faziam? Eles desligavam o Arla e
descobriu-se que dentro do catalisador tinha uma cerâmica que filtrava esse Arla. Aí que eu comecei lá, isso sim foi se dando da segundo semestre de 2012 para 13, que foi quando os caminhões já começaram a ter uma certa quilometragem e começaram a dar problema, apresentar os primeiros problemas lá. Scania, Volvo eram mais comuns, porque eram caminhões que é o que mais eram vendidos, né? E daí, esses caminhões com Arla, tinha essa cerâmica dentro. E nós, nossa, olha só o que tem dentro e tal. Começamos a retirar essa cerâmica. Ó, isso aqui vai trancar e tal, vai começar a dar problema. Ou nem sabia se ia trancar ou não, naquela época ainda era tudo novo. Nós já metia a taiadeira, cortava a tampa ali, tudo com a lixadeira, pegava a taiadeira. Eu desenvolvi até uma ferramenta, uma broca bem grande assim, para poder perfurar essa cerâmica, que ela é dura, né? Nossa, imagina se a gente soubesse naquela época o que estava fazendo, hoje ia estar, sei lá, multimilionário, entendeu? Então assim, mas tudo tem um porquê, né? E daí começamos a desligar esse sistema de Arla e tal. Eu não fazia o desligamento, eu fazia a parte de escapamento, né? Sempre a retirada da cerâmica e isso foi se dando ano após ano. E, cara, sei lá, foram mais de 1000 catalisadores que nós tiramos a cerâmica dentro, mas longe de 1000, muito mais. Tirava a cerâmica e tal. Essa cerâmica de caminhão, muita gente vai ter dúvida. Ah, o que tem? Isso aí vale igual de carro? Por exemplo, o de carro ele tem 3 ou 4 minerais raros, caríssimos. Ródio, paládio e platina. São uns minerais que o pessoal extrai, que eles aceleram a catálise, né? Isso nos carros a gasolina. Em algumas caminhonetes diesel também tem isso aí. E daí o quilo desse pó de catalisador de carro é em torno de 600, 700 reais o quilo. E o de caminhão, como ele não contém esses minerais, ele é uma terra rara, um mineral raro no meio ambiente, ele só tem um valor assim ele é uma cerâmica, e ele não tem esse valor, porque é o Arla que faz essa quebra das partículas, que o de carro tem esses minerais raros aí que faz a catálise. Enfim, aí então nós tirava e vendia por quilo esses miolos de catalisador. Em 2015 eu comecei a me atentar, eu falei, cara, mas tem empresas aí que não, eu comecei a perceber que não eram todas as empresas que queriam desligar o Arla, e falava-se na época lá já de 18, 20, 24 mil reais um catalisador de um Volvo, por exemplo, dentro da concessionária. Eu comecei a perceber, eu falei, cara, mas vamos tentar limpar isso aí em vez de furar. Aí começaram a vir clientes para mexer no catalisador e eu dava opção, eu trabalhava de funcionário na época ainda lá na Atlanta Acessórios. Eu falava, vamos tentar lavar esse catalisador ao invés de condenar? Vamos, então beleza. Aí o que eu fazia? Eu abria ele e tal, metia água, lavava e tal. E nessa época eu não tinha noção ainda, apesar de conhecer a peça, como que ela era por dentro, eu não tinha noção como que ela ia reagir. Mas eu estava tentando fazer o meu melhor, que era salvar. Eu lavava, pensava, vai ficar tudo certo. Tinha, assim, meu conhecimento do que é hoje, assim, 5%, 1% do que eu entendo hoje de catalisador. Enfim, aí eu tentei lavar e não tinha êxito e tal. Em 2017 eu saí dessa empresa e montei uma oficina móvel. Montei uma oficina móvel para mim, dentro de um Uno. Vocês vão ver aí fotos e vídeos aí, ou quem já me conhece já deve ter visto. E eu comecei a prestar serviço de catalisador também, conserto de escapamento, difusor e tal. E sim, é outro assunto, mas enfim. E eu comecei a perceber que o catalisador é o que mais dava dinheiro. Eu falei, caramba, na época eu cobrava de um FH, hoje, por exemplo, eu cobro uma limpeza R$ 1.500, R$ 1.800, dependendo da situação, para restaurar um catalisador de FH sem trocar cerâmica, né? Só de mão de obra, perceba, só de mão de obra. 1.000 dá em torno de 5 horas de serviço, 4 a 5 horas de serviço. Enfim, só que o custo operacional é baixo para você fazer uma manutenção num catalisador. Aí, o que eu comecei a perceber que o catalisador que era o que dava mais dinheiro. E eu comecei a me dedicar um pouco mais, assim, comecei a focar nos caminhões mais novos, sem preconceito com caminhões antigos, mas comecei a focar em só caminhão novo. Falei, cara, vou me dedicar a caminhão novo. Falei, é aqui que tá o dinheiro. E ninguém queria mexer, porque era um pepino. Piazada, vocês não têm noção, piazada. Aí eu falo, se você está vendo esse curso
e você realmente quer ganhar dinheiro, presta atenção, não queira inventar roda, não queira fazer gracinha. No final de todas essas aulas vai ter um presente, vai ter um bônus para vocês, quem participar desse desafio. Então lá no final quero que você assista até o final, porque lá vai ter um presentão para vocês, entendeu? O que eu vou presentear vocês no final desses dias, do dia 3 ao dia 9. Então, pesada, vocês não têm noção o que eu passei de raiva, de fracasso, de noite sem dormir. Eu olhar para um Volvo FH, eu ficava arrepiado, assim, ó, de medo, porque era um tiro na água. Até 2019, pesada, eu não ganhei dinheiro com catalisador. Eu ganhava assim, relativamente. Era mais estresse do que dinheiro. Eram algumas situações que eu conseguia me sair bem, mas outras situações, cara, era só dor de cabeça. Então eu não quero que vocês passem por isso que eu criei esse desafio e quero formar parceiros de verdade. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Cara, limpar catalisador não é só você abrir e lavar, tem muita coisa por trás disso. Tem uma bagagem muito grande de conhecimento, das falhas que podem dar, dos erros que podem acontecer, da obstrução na hora de lavar. A próxima aula, a aula 2 aqui, eu vou lavar um catalisador para vocês verem como que o que acontece quando você vai lavar um catalisador e não dá certo. Então a aula 2 vai ser sobre isso. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui é que eu fracassei muito, mas muito. Eu não fiz isso por dinheiro, eu tinha uma missão, tenho uma missão ainda. E para essa missão dar certo, eu preciso de você aí. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que dá para ganhar dinheiro com catalisador, mas você tem que saber perguntar para o dono do caminhão, saber fazer o diagnóstico certo. Na hora que você abrir o catalisador, você tem que saber o que você está fazendo, se vai ficar bom. Você tem que saber se posicionar e não ter dó do cliente. E eu vou ensinar para você tudo isso, detalhe por detalhe. O que eu sei e mais um pouco de informações que eu tirei até com engenheiros. Vamos acompanhar esse conteúdo que você vai gostar. Maravilha, então é isso que eu quero dizer para vocês, pesada. Dá para ganhar dinheiro com catalisador, só que você não precisa começar igual eu lá atrás, começar errando. Eu comecei porque não existia ninguém para me ligar, tirar uma dúvida, não existia ninguém, nenhum vídeo no YouTube para mim ver como era. O que tinha era em inglês e não falava nada específico. O que eu vou ensinar para vocês? Como se posicionar na hora que você fazer o diagnóstico, como você se portar, a hora que você abrir, você saber se vai ficar bom. Você fazer as perguntas certas para o dono do caminhão, como estava o caminhão. As ferramentas certinhas que você tem que usar. E outra, meu amigo, eu vou fazer uma conta besta aqui para você. Vamos supor que você cobre aí, eu cobro R$ 1.500 uma limpeza de um catalisador em média. Por exemplo, de um FH. É o que você mais vai se deparar aí. Vamos supor que você cobre R$ 1.000 e que você limpe 5 catalisadores por mês. Cara, são R$ 5.000. O custo operacional para você fazer isso aí é muito baixo, mas você vai fazer longe, muito mais de 5. Vamos agora supor que você faça um por dia e você vai fazer. Você tem potencial de fazer, porque onde você mora tem muito caminhão, entendeu? Então, vamos supor que você faça um por dia, são R$ 20.000. 20 dias úteis no mês são R$ 20.000, com custo operacional baixíssimo. O custo para você produzir, fazer uma peça dessa. Então assim, nem vamos falar de você vender uma peça, nem vamos falar de você trocar uma cerâmica, só de mão de obra, você entende? Então, como é promissor esse mercado, eu quero que você participe desse projeto e entre comigo nessa jornada aí desses dias aí, dessas aulas. Show de bola então, pesada? É o seguinte, eu falo essas coisas aí, não é para impressionar vocês, não é para querer iludir ninguém, só que é para ajudar vocês a enxergar essa realidade. Isso é uma nova profissão, entendeu? Vocês estão aqui aprendendo uma nova profissão, não é só um treinamento comportamental, não é o coach, não é nada. É uma nova profissão, é algo muito promissor que você vai estar podendo explorar esse ramo aí na tua cidade, entendeu? Dá uma olhada, observa aí se tem alguém que já mexe com isso. Provavelmente não, é muito provável que não, porque eu atendo muitas regiões aí do Brasil e deixo de atender muitas regiões por não ter pessoas aí igual você que está a fim de se dedicar nisso aí. Então assim, você pode ver, quem já me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu tenho uma vida confortável e muito disso foi o catalisador que me proporcionou isso aí. E eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, daqui a pouco nós vamos lá para a empresa, vamos fazer uma aula prática disso aí, entendeu? As próximas aulas aí já serão práticas, né, mostrando para vocês
o porquê das coisas serem do jeito que tem que ser. Então, quero dizer para você que você fique até o final, acompanhe esse conteúdo, assista aí com atenção, que você vai tirar muito proveito disso, entendeu? Então, você também pode ter uma casa boa, não que você já não tenha, mas você pode ter um carro do ano, um carro muito bom, trabalhando nisso aí. Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês mais como eu comecei, da forma que eu comecei, errado, mas consegui mesmo assim, consegui ir juntando uma grana. E se você fizer já do jeito certo que eu vou ensinar, você já vai começar de cima, entendeu? Você não vai precisar começar lá já do primeiro degrau da escada, ou pior, construindo a escada. Você já vai começar lá do terceiro, quarto, quinto degrau. Você já vai começar lá em cima, sem errar. Beleza então, meus amigos? Eu espero vocês.